Seja bem-vindo ao podcast Fronteira. A mensagem que você vai ouvir foi pregada na nossa igreja na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Nossa oração é para que você seja abençoado por essa palavra. Quando nós estudamos a história da humanidade, nós vamos nos deparar na antiguidade com muitos heróis conhecidos, conquistadores que se tornaram famosos, reis que se sobressaem nos livros de história, generais, conquistadores, valentes guerreiros que conquistaram marcos na história ao longo dos séculos. Mas a gente vê na antiguidade que Deus, ele escolheu um homem simples, sem trono, sem exército, sem fama, sem glória humana alguma, para ser chamado de o pai da fé. E este homem, todos nós conhecemos, é Abraão. Quando Abraão recebeu o seu chamado de Deus, ele já era avançado em idade. Ele tinha 75 anos de idade. Abraão não foi chamado por Deus quando na tenra idade ainda da pós-adolescência. Abraão não foi chamado por Deus quando se tornou um homem de meia idade com 40 e poucos anos. Abraão foi chamado por Deus quando já tinha 75 anos de idade. Ele vivia numa cidade pujante, Ur dos caldeus, uma cidade rica, uma cidade que tinha uma vida cultural efervescente. Ele vivia com conforto, ele vivia numa metrópole. E ele conhecia conforto, segurança, mas de repente, não mais do que de repente, como menciona o poeta, a voz do Deus invisível chamou Abraão. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Ele recebeu um chamado de Deus numa idade já avançada para abandonar tudo que ele já havia conquistado até os 75 anos de idade, para sair de uma cidade que oferecia conforto, que oferecia segurança, para um local que Deus diz para ele: eu vou mostrar a você a este lugar. Ou seja, era um chamado que ele não sabia exatamente nem para onde ele iria. Sabe o que é mais lindo? Independente disso tudo, Abraão creu, tomou posse desse chamado. E o tempo passou e nós conhecemos a história, as promessas que Deus fez com Abraão, que haveria de torná-lo pai de muitas nações. O tempo foi avançando, as décadas foram chegando e as promessas começaram a ficar distantes. Deus prometera um filho, Deus prometera uma descendência, Deus prometera uma nação. Mas os anos foram empalidecendo aquela visão que parecia ser totalmente nítida. Sara envelheceu, o ventre secou, biologicamente já não havia mais possibilidade alguma de gerar vida humana, e a lógica humana veio então gritar em alto e bom som: esta promessa é impossível de acontecer. Mas foi aí nesse momento, queridos, na vida de Abraão, que a fé tornou-se maior do que a razão. A fé se tornou maior do que o racional, do que a lógica, do que as possibilidades apresentavam. Há um determinado momento na Bíblia que é narrado que Abraão olhou para o céu, viu as estrelas, e ele escolheu
crer contra todas as possibilidades. Quando tudo dizia, não vai haver mais como, ele respondia, mas o meu Deus prometeu. E é por isso que, cerca de 2000 anos depois, Paulo escreveu em Romanos 4,18 a respeito de Abraão. Contra toda esperança, Abraão em esperança creu, tornando-se assim o pai de muitas nações. E é sobre isso que eu quero meditar com você nesta manhã de domingo, e o tema da nossa mensagem é em esperança contra toda esperança crer. Vamos ler a passagem que se encontra na carta aos Romanos, capítulo 4, a partir do versículo 18. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vitalidade. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Em consequência, isso lhe foi também creditado como justiça. Toda vez que eu penso sobre Abraão, eu fico fascinado com esse homem de fé, que foi capaz de crer o tempo inteiro, mesmo vendo paulatinamente as impossibilidades só se apresentarem cada vez mais sólidas, cada vez mais imperativas. Ele recebeu uma promessa aos 75 anos de idade, e ele esperou 25 anos, até, queridos, começar a ver o desenrolar dessa promessa de Deus. Mas a Bíblia diz que ele foi plenamente convicto, ele creu plenamente, ele não creu 90%, ele não creu 50%, a Bíblia diz assim, olha, ele creu plenamente, ele estava plenamente convencido de que Deus era poderoso para cumprir as suas promessas. Quisera eu que houvesse aqui nesta manhã alguns Abraões, se me permitam esse plural. Quisera eu que houvesse aqui nesta manhã homens e mulheres que sejam capazes de atravessar décadas, com uma promessa sem ver sequer um sinal de que aquela promessa vai se cumprir. Sem ver qualquer sinalização de Deus de que a promessa estava no caminho. O que acontece com a igreja hoje é que a igreja está sendo composta por homens e mulheres desesperados pela ansiedade de tomar posse de uma promessa de Deus, quando é o próprio Deus que estabelece o tempo para o cumprimento das suas promessas. E nós nos desesperamos e começamos a duvidar, começamos a sofrer, começamos a ter crises de ansiedade, começamos até a nos afastar da fé, porque passamos a achar que aquela promessa não vai mais se realizar. Então, eu quero pensar com você em alguns tópicos. E o primeiro dele é crer quando não há razão aparente para crer. Crer, queridos, quando há uma evidência, é muito fácil. Crer quando há uma sinalização, é muito simples. Crer quando há uma possibilidade, é também muito cômodo. Mas crer quando não há razão nenhuma aparente para crermos,
aí a gente vai precisar realmente refletir e se posicionar como um homem e uma mulher de Deus. Quando tudo parece perdido, quando os sinais humanos apontam para o fracasso, para a decepção, para a derrota, aí sim nós somos chamados a contra toda esperança, em esperança crer. Como? Como crer em esperança? Como crer contra toda esperança? Porque se não há nenhuma evidência, o tempo está passando e nada está acontecendo. E as pessoas estão cada vez mais angustiadas. E muitas delas já se tornaram descrentes nas promessas de Deus. Na vida de nós, queridos, todos nós temos momentos de incerteza, momentos de dor, momentos de escuridão. Mas a palavra de Deus revela a mim e a você, quando nós nos voltamos para ela, que existe uma fé que se ergue quando não há nenhuma base visível. Nós precisamos aprender a crer sem que os nossos olhos precisem testificar para nós. Os nossos olhos não precisam testificar para mim, Álvaro, olha lá o sinal, vai acontecer. A minha fé precisa estar de pé e totalmente fortalecida, mesmo quando eu não vejo sinalização alguma, quando tudo até parece ser contrário. Aí, verdadeiramente, nós vamos mostrar se somos homens e mulheres de fé. Uma fé que confia em Deus a despeito das circunstâncias. E foi essa fé que fez diferença na vida de Abraão. E é por isso que eu acho lindo quando Deus diz que chamava Abraão de seu amigo. Que lindo vocativo para um homem ser chamado amigo de Deus. Mas presta atenção, não era Abraão que dizia, olha, Deus é meu amigo. Deus olhava para Abraão e dizia, Abraão é meu amigo. Porque é um homem capaz de crer contra toda esperança. Hoje nós vivemos uma fé teórica e nós precisamos aprender a exercitar a nossa fé. Hoje nós vivemos uma fé que nós vamos declarar teoricamente, eu creio, eu sei que meu Deus é capaz. Nós cantamos isso aqui. Meu Deus é capaz. Quem sou eu para negar o que o Senhor fará? Cantar é fácil. Declarar é fácil. Atravessar décadas como Abraão atravessou, com uma promessa, sem ver evidência nenhuma do cumprimento dessa promessa. Pelo contrário, se tornando cada vez mais velho, se tornando cada vez mais incapaz de gerar vida juntamente com a sua esposa e tomar posse que seria pai de uma grande nação, quando ele não era pai sequer de um filho. Aí a gente vai entender o que é a verdadeira fé. Porque nós vamos, muitas vezes na nossa vida, nós vamos atravessar vendo a situação contrária à esperança. Romanos 4,18 diz assim, Abraão contra toda a esperança, em esperança creu. Quase um século de idade. Hoje a gente vê a ciência declarando que a partir de uma determinada faixa etária, é bastante complicado a pessoa gerar filhos. Mas hoje existe uma facilidade, que é a fertilização in vitro. Se faz um tratamento, aí a ciência extrai óvulos, aí a ciência fecunda, coloca os óvulos e congela outros. Mas na época de Abraão não havia nenhuma possibilidade dessa, não havia nenhum tipo de medicina. O máximo que se fazia naquela ocasião era comer mandrágoras, porque acreditava-se que a mandrágora, essa raiz, ela trazia em si a possibilidade da fertilidade. E é por isso que a mandrágora era tão procurada por mulheres, porque as mulheres ainda levavam o peso sobre si de que somente elas eram estéreis. Os homens nunca eram estéreis.
As mulheres sempre que da impossibilidade de gerar, elas eram as responsáveis. Por isso que a gente sempre vai ver na Bíblia mulheres chorando aos pés de Deus por causa da sua infertilidade. Hoje a ciência mostra que a infertilidade pode pertencer ao homem, pode pertencer à mulher, ou pode pertencer a ambos, Abraão já era velho, não tinha filhos, e ele era velho. Presta atenção, a Bíblia diz isso em Hebreus 11:12. Presta atenção. Assim daquele homem já sem vitalidade. Algumas versões dizem assim, quase moribundo, quase morto, sem vitalidade, ou seja, sem vida. Originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Muitas vezes na nossa vida, nós temos a promessa do impossível. Sara, quando ela ouviu essa promessa, ela riu. E olha, queridos, foi cerca de 2 décadas e tanto antes ela ouviu essa promessa e ela riu. É por isso que o filho se chamou Isaac, porque Isaac significa riso. Ela riu da promessa. Que promessa absurda! Eu já sou avançada em idade, mal imaginava ela que quase 30 anos ainda haveria de se passar até que ela viesse a gerar. E ela naquela época já ria, já achava engraçado da possibilidade. Nós somos assim, nós sorrimos diante daquilo que nós consideramos impossível. Ela recebeu aquela promessa juntamente com o seu marido. E a Bíblia diz, olha, ele já estava sem vitalidade. Sem vitalidade. Como é que um homem pode atravessar décadas crendo numa promessa de que ele haveria de ser pai? Você imagina hoje um senhor de 100 anos chegando pela porta da igreja e vai chegar para mim assim, pastor, eu vou ser pai. Mas como, meu filho? Eu sei que hoje tem Tadalafila, eu sei que hoje tem o Diamante Azul, Cialis e tudo mais. Mas mesmo que haja essa medicação toda, biologicamente não tem produção daquilo que é necessário de sêmen para produzir vida. E aí nós precisamos pensar no impossível. O que eu estou chamando você hoje é para pensar nas coisas que são impossíveis. Eu não estou dando aula de fertilização in vitro, eu não estou dando uma aula de reprodução humana. Mas eu gostaria muito que você hoje pensasse sobre o que é impossível. Pensasse como Abraão, se colocasse no lugar dele. Crer sem evidência alguma, crer quando tudo está se decompondo, crer quando tudo está depondo ao contrário. Crer que agora não recebi a promessa, agora as coisas vão ficar mais fáceis. Eu recebi a promessa, agora o milagre vai começar a acontecer. E de repente tudo parece desmoronar, tudo parece quebrar, tudo parece rachar. E continuar crendo, presta atenção, mas de uma forma plena, convicta. Significa que em momento algum ele duvidou. Significa que em momento algum ele admitiu a possibilidade daquela promessa não se cumprir. Em momento algum ele perguntou, mas será? Mas será, pastor, que vai acontecer mesmo? Mas, pastor, será que essa promessa realmente vai acontecer na minha vida? O meu convite para que nós, nesta manhã, pensemos sobre a impossibilidade daquilo que Deus nos prometeu. Era uma promessa humanamente impossível. As circunstâncias gritavam para ele. Cada ano, todo dia tem alguém celebrando aniversário. Cada vez que diziam para Abraão assim, Abraão, feliz aniversário, naquela época nem se dizia isso. Feliz aniversário. Era um ano a menos na sua contagem de possibilidade. Está acabando, acabou, não há saída. A Bíblia mostra que nós temos momentos, queridos, em que nós nos deparamos com situações que nós realmente não vemos soluções. Salmo 22:11 diz assim, não fiques distante de mim, pois a angústia está perto. Não há ninguém que me socorra, é o desespero do salmista. Deus, não fica distante de mim. A angústia está perto, ninguém me socorre, ou seja, eu estou sem esperança.
Esse mesmo salmo, no versículo 1, anuncia: meu Deus, por que me abandonastes? Por que estás tão longe de salvar-me, tão longe dos meus gritos de angústia? Quando as forças nos faltam, quando o futuro nos assusta, e quando ontem traz as nossas feridas, nós precisamos entender: a esperança humana está esgotada. Eu nunca tive um momento tão incisivo na minha vida quanto o de Abraão. Eu já tive momentos de impossível na minha vida. Mas eu nunca tive que atravessar essa experiência temporal de Abraão sendo o tempo inteiro monitorado por Deus para ver aonde ele vai começar a duvidar. E nessa manhã eu sei, há pessoas aqui que já duvidaram da promessa, que já questionaram a promessa, e depois, ao receberem a promessa, dizem: Senhor, me perdoa, porque Deus, na sua misericórdia, ainda assim concedeu a benesse da realização da sua promessa. E aí depois: Senhor, me arrepende porque eu duvidei. Mas a Bíblia diz que a fé de Abraão lhe foi imputada, lhe foi contada como justiça diante de Deus. Quando a fé ela é contada como justiça. Romanos 4:22, Paulo diz assim: em consequência, isso lhe foi também creditado como justiça. Creditado, imputado. Eu pergunto para você, nessa manhã, algo que só você pode responder. Existe hoje algo na sua vida para que você possa estar dizendo: não vou conseguir? Existe algo na sua vida que você hoje possa estar declarando: não tem mais como? Ou algo que você possa dizer: não, definitivamente acabou? Talvez na sua saúde, e às vezes a gente se depara muito. Hoje eu estava comentando com uma querida aqui sobre situações de médicos que declaram a impossibilidade de tanta coisa. E aí nós estávamos mencionando: médicos diante de Deus são só médicos. Exames diante de Deus são só exames. Não são decretos infalíveis, mas nós nos agarramos aos decretos humanos, aos diagnósticos estabelecidos por homens. E aí nós passamos a crer nisso como se fosse a verdade absoluta. Mas na promessa de Deus, nós vamos titubeando na nossa caminhada espiritual. Talvez você tenha situações difíceis hoje aqui, na sua vida financeira, no seu casamento, no seu relacionamento com Deus. Se isso é realidade, queridos, o primeiro ponto que a gente precisa tomar posse é que nós precisamos crer em esperança contra toda esperança. Eu não tenho esperança de mais nada, mas eu tenho esperança de que meu Deus vai fazer. Eu não tenho esperança de que isso vai acontecer, mas eu tenho esperança que meu Deus é poderoso. Eu não tenho esperança. Sabe o que acontece? Aí as pessoas ficam: estou derrotado. Ai, a porta fechou. Pobre de mim, coitado que sou um sofredor. Não, estou abatido, não vou mais acreditar, não preciso mais ir à igreja. Aí é assim, estou tão batido, sem vontade de ir para a igreja. Não, desanimado, porque a promessa não acontece. Abraão, em momento algum, desanimou. E entenda, enquanto nós não aprendemos a não desanimar, nada vai acontecer. Cada vez que a gente desanima, porque não aconteceu o que nós queríamos, porque presta atenção, aquilo que Deus quer acontece independente de pessoas, de circunstâncias. Mas se não aconteceu porque eu queria que acontecesse, cada vez que eu ficar abatido, cada vez que eu ficar desanimado, a minha fé não vai ser imputada a mim como justiça. E é isso que a Bíblia está dizendo. Em momento algum, queridos, você viu Abraão lamentando: Deus prometeu, não vai acontecer, Sara, somos velhos, querida, vamos adotar. Bom, Sara se precipitou, Abraão jamais. E é isso, queridos, que a fé dele foi imputada como justiça. Aprenda a permanecer de pé, quando a promessa parece que não foi realizada.
Aprenda a permanecer fiel, crendo, sem desanimar, plenamente convencido de que o seu Deus, o nosso Deus, é poderoso. Entendendo o que significa esperar contra a esperança. Além de ser uma situação muito poética, é uma situação tremendamente profunda. O que é esperar? O que é esperar? Na cabeça de muitas pessoas, esperar, queridos, é tão somente ficar parado. O que você está fazendo? Estou esperando uma oportunidade. Estou parado, aguardando que alguma coisa... Biblicamente, esperar não é isso. Em momento algum, a Bíblia vai convidar a mim e a você a ficarmos inativos diante de qualquer circunstância. Em momento algum, a Bíblia vai chegar para mim e falar assim, olha, cruza os braços e espera. Em momento algum. Presta atenção, queridos. Há momentos na Bíblia em que o impossível está para acontecer, mas mesmo diante do impossível, algo precisava ser feito. Senhor, para onde é que a gente vai? O mar vermelho está na minha frente. E aí Deus podia simplesmente abrir, mas Deus fala assim, Moisés, diga ao povo que marche. Algo precisa ser feito. Se você está esperando é porque algo precisa ser feito e você só está com os braços cruzados, estático, inanimado, prostrado. Fruto do quê? Fruto do seu abatimento, da sua falta de fé plena colocada na prática. Salmo 27, 14 diz assim, espere pelo Senhor, mas seja forte, seja corajoso, espere pelo Senhor. Nós somos seres humanos, nós nos sensibilizamos com demonstrações de fraqueza. A gente se sensibiliza. Se uma pessoa tiver assim, estou tão... A gente fica logo sensibilizado. Tadinho, está com dor. Ou a gente vê uma pessoa expressando alguma fragilidade, eu posso ajudar, a gente se sensibiliza. Queridos, olhem para mim, com muita sinceridade. Deus não nos dá o direito dessa fragilidade humana quando Ele é o nosso Deus, quando nós declaramos que Ele é o Senhor da nossa vida. Você pode até ter momentos assim, mas você não vai permanecer assim. Por quê? Porque a palavra de Deus diz lá em Isaías 40, 31. Aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Quem tem forças renovadas não permanece abatido. Aí continua dizendo, voam alto como as águias, correm e não ficam exaustos. E a gente ouve o que? Estou cansado disso tudo. Estou cansado de tentar fazer funcionar e não funcionar. Eu estou exausto porque as coisas não acontecem. Mas a minha Bíblia está dizendo o seguinte, você vai correr e você não vai ficar exausto, porque Ele vai renovar as nossas forças, porque a nossa fé está sendo praticada e nele colocada. E essa certeza do cumprimento da promessa vai estar presente. Andam e não se cansam. Abraão, queridos, ele teve uma espera que ele não reclamou. Você já leu alguma passagem na Bíblia de Abraão reclamando? Deus, por que você está demorando, Deus? Por que você me fez uma promessa se você não vai cumprir? Porque você me deu esperança para que as coisas não acontecessem. Ele creu que Deus era capaz de cumprir o que tinha prometido. Novamente, Romanos 4, 21. Guarde isso com você. Porque ele estava plenamente convencido. Ele não estava fazendo um trabalho de programação neurolinguística, não, como as pessoas adoram dizer hoje em dia. Às vezes, ele estava plenamente convencido, não havia a menor possibilidade dele duvidar de que Deus era poderoso para cumprir o que ele havia prometido. E a minha pergunta para você nesta manhã, e você vai responder teoricamente, mas eu gostaria que não fosse assim. Eu gostaria que fosse uma resposta sincera do íntimo da sua alma. Você realmente está plenamente convencido de que Deus é poderoso para cumprir? Presta atenção, não é que Ele tem poder para fazer, a minha pergunta não é essa. Poder para fazer, Ele tem para fazer todas as coisas. Mas a minha pergunta é, você está plenamente convencido de que Ele é poderoso para cumprir o que Ele prometeu?
Olha para dentro da sua alma. Eu sei que meu Deus é capaz. Ele é capaz de tudo e qualquer coisa, queridos. Mas eu quero saber se você, nós, estamos plenamente convencidos de que Ele é capaz e Ele vai cumprir as suas promessas. Essa é a resposta que nós temos que dar ao Espírito Santo de Deus nesta manhã. Porque crer contra a tua esperança é quando não há base visível para crer. Queridos, segundo a ciência, segundo a carne, segundo o conhecimento limitado de 4.000 anos atrás, que é a época em que viveu Abraão, aquela promessa já tinha falhado. Aquela promessa já tinha acabado. Não tinha como aquela promessa se cumprir. Mas os olhos de Abraão, presta atenção, estavam fitados não nas impossibilidades, mas na promessa. A grande questão é que nós perdemos o foco de manter os nossos olhos em Cristo na promessa, e aí a gente começa a olhar para as circunstâncias. Está chovendo pedra, estão se levantando 1000 à minha esquerda, está tendo um obstáculo muito grande ali na frente, o tempo está se esgotando, o dinheiro está acabando, o desespero está chegando, e a gente tira os olhos da promessa, e quando nós colocamos os nossos olhos no lugar errado, nós vamos fracassar. Porque nós precisamos realizar o exercício da nossa fé. A gente gosta muito de dizer, exercitai a fé. Exercitai a fé. Mas, na verdade, esse versículo, exercitai na fé, não está na Bíblia não, queridos. Não. Exercitai a fé? Não. O que está na Bíblia é um convite para o exercício, sim, daquilo que é essencialmente fé. 1 Timóteo 4,7 diz assim: rejeite, porém, as fábulas profanas de velhas fábulas e exercite-te na piedade. Rejeita as fábulas profanas e exercite-te. Melhor dizendo, exercite-se. Uau, quase que a cacofonia não sai. Na piedade. O que é a piedade? É uma vida íntima com Deus, que só pode ser vivida com fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Para a gente se exercitar no nosso relacionamento com Deus, a gente precisa agradar a Deus e a gente só pode fazer isso através da fé. Aí sim, a gente vai exercitar a nossa fé, colocar em ação. Tiago 2,17 diz assim: assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. E aí a gente passa a pensar, não, se eu tenho fé, eu tenho que ter obras, eu tenho que fazer caridade, altruísmo e filantropia. Não é isso que a Bíblia está falando, não. Fé que faz obras é fé em ação. É fé que está agindo o tempo todo. É uma fé que não está estagnada. É uma fé que está em movimento. É uma fé que está em exercício, sendo renovada, combatendo o nosso próprio ego, indo de encontro à nossa própria lógica. E aí a Bíblia diz assim, olha, se ela não for acompanhada de obras, ela está morta. Queridos, a nossa fé começa quando nós somos capazes de dizer o que está em Lucas 1,37. Nada, leia, nada, Por que a gente declara isso e a gente duvida? Por que nada é impossível para Deus? Mas a gente coloca, mas esse aqui é mais ou menos, ou talvez quase seja. Para Deus, queridos, nunca vai haver impossível nas suas promessas. Crer significa a gente agir como se fosse verdade. É mais ou menos como se Abraão tivesse a promessa e ele e Sara, vamos colocar de uma forma coloquial, mais romântica, estivessem preparando o quarto do neném. Mas o que é isso? Vocês estão com 100 anos, vocês deviam estar preparando um quarto de asilo. Vocês estão preparando uma nursery, ou seja, um quarto de neném. Vocês estão decorando, é mais ou menos como se fosse isso. E eu sei que eu estou colocando isso de uma forma muito coloquial. Mas quando a gente crê, a gente vive como se fosse verdade. Presta atenção. Não significa, eu recebi de Deus a promessa que eu vou ser muito próspero, então eu vou começar a fazer dívida, porque quando o dinheiro chegar eu pago. Não, queridos, não é isso.
Bem que gostaríamos que fosse assim. E há pessoas que, infelizmente, agem assim. 2 Coríntios 5,7 diz assim, queridos, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. O que vai trazer para nós a convicção não é o que meus olhos vão declarar, até porque os nossos olhos são enganosos, depende da perspectiva. Quando você vai visitar o Museu da Ilusão, o Museu de Perspectiva, você vai ver o quanto nossos olhos nos enganam. Dependendo da perspectiva, dependendo da quantidade sensorial de luz, dependendo do posicionamento, nossos olhos são enganosos. Quem vive pelo que vê, vive pelo equívoco. Mas quem vive pelo que crê, vive na segurança do Deus que é Senhor sobre todas as coisas. E operando Ele, a Bíblia diz, ninguém pode impedir. Nós precisamos aprender a crer e agir na fé. Como é que a gente crê e age na fé? Como é que a gente pratica essa fé de Abraão no nosso dia a dia? Confesse sempre a promessa de Deus. Presta atenção. Se for promessa de Deus, tem gente que pega o desejo do coração e transforma o desejo do coração na promessa de Deus. Aí Deus prometeu porque eu quero. Não, não é isso. Abraão, queridos, e Sara já estavam conformados com o fato de não poderem ter filhos. Ou vocês acham aos 75 anos de idade, lá em Ur dos Caldeus, eles nunca haviam tentado ter filhos? Se naquela ocasião ter filhos significava ser abençoado por Deus. E quanto mais filhos você tinha, mais abençoado você era. Pela simples questão de que você ia ter mais mão de obra para trabalhar com você na sua lavoura de subsistência. Você ia ter também filhos para defenderem você ou o seu clã contra os inimigos. Filho era bênção de Deus. E você acha que aos 75 anos eles nunca haviam tentado ter filhos? E aí eles já estavam conformados, presta atenção. Ele não tinha filhos e ainda permanecia crendo em Deus. Sai da tua terra, para quê? O Senhor nem filhos me deu, e eu já pedi? Ou você acha que Abraão nunca havia pedido filhos a Deus? Um homem que tinha intimidade com Deus? Você acha realmente? Mas em momento algum ele havia recebido a promessa. Ele tinha o desejo, mas não tinha a promessa. Então, que ele separe bem o seu desejo pessoal da promessa de Deus. O grande equívoco na bússola dos crentes hoje em dia é que eles colocam o desejo pessoal como se fosse a promessa de Deus. E aí eles querem porque querem que aquilo se transforme em realidade. Gênesis 22:17 diz assim: multiplicarei os seus descendentes como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhes forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados. Por quê? Não, qual é o final? Por quê? Porque você me obedeceu. O que significa isso? Porque você permaneceu crendo, permaneceu fiel, permaneceu de pé, permaneceu com a sua fé sólida, permaneceu diante daquilo que você não via, mas através da sua fé você conquistava. Queridos, venham comigo até Jericó. Vamos, junto com Josué, como diz a música assim, vem com Josué lutar em Jericó. E aí a palavra de Deus diz que aquelas muralhas eram inexpugnáveis, significa indestrutíveis. Muralhas indestrutíveis. E a pregação não é sobre as muralhas de Jericó. Mas a minha pergunta, vocês acham que a cada dia que eles rodeavam aquela muralha, a muralha tremia e aparecia uma rachadura? Aí vai acontecer, olha a rachadura ali, olha tal. É isso que vocês acham? Eles rodeavam a cidade dia após, não acontecia absolutamente nada, nem poeira saía daquela muralha. E aí a pergunta era, para que eu vou continuar marchando, se eu marcho todo dia e não há uma rachadura sequer nessa muralha? Para que eu vou continuar orando, se eu oro todo dia e não acontece nada? Para que eu vou continuar ouvindo a pregação do pastor, se ele reforça o que a Bíblia diz e continua tudo da mesma forma na minha vida? Eles tiveram que continuar mesmo quando nada acontecia. Eles eram povo de Deus.
Aí a gente vai na Bíblia e vai separar com um homem que não era povo de Deus ainda, um general chamado Naamã. E Eliseu nem quis conversar com um cara que era tão importante. E ele esperava que ele fosse ser recebido com honras, porque o ser humano pensa que isso é que é verdadeiramente ser honrado. A honra não é humana, queridos. A honra verdadeira é a que vem de Deus. Não espere honra dos homens, mas queira ser honrado por Deus, porque essa é a verdadeira honra. Vai lá e você vai se lavar 7 vezes no Jordão. Mas eu tenho rios tão mais limpos na minha terra. O Jordão, para quem já foi lá, sabe que é caudaloso mesmo. Às vezes ele é meio barrento, parece que é um rio meio sujo. E aí ele entrou porque os seus servos insistiram, o que é que custa? Você está tão desesperado, vai lá. 7 mergulhos. Mergulha 1 vez, mergulha 2, mergulha 3. Nada aconteceu. Nada. A lepra estava lá presente. E ele, vou embora, para que eu estou fazendo esse esforço todo nesse rio? Porque um velho maluco mandou eu fazer. E aí o seu servo, não, continua. 4ª, 5ª, 6ª, se ele tivesse saído do rio, a história na Bíblia seria, e Naamã morreu de lepra. Mas porque ele ouviu, sendo ele até aquele momento um homem incrédulo, ele vai até o fim, permanece. A Bíblia diz que ao 7º mergulho, quando ele se soergueu das águas, a sua pele estava sarada como pele de criança, sarado para a glória de Deus. Queridos, Deus não deve a mim e a você explicação para que dia da muralha nós estamos. Qual é o dia que eu estou rodeando a muralha? Eu estou no 1º? Eu estou no 2º? Eu estou no 3º? O que Deus quer é o seguinte, vai até o fim. Ai, qual é o mergulho que eu estou? Eu estou no 2º? Será que faltam 4? Será que faltam 3? Você vai mergulhar até o fim. Foi o que Abraão fez, não importa que dia, quantos anos, quanto tempo, eu permaneço crendo no Deus que é Senhor sobre todas as coisas, porque Deus é fiel. Persevere, para nós irmos terminando. Persevere mesmo sem ver. Tiago 1,12 diz assim, bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida. E antes que você, mais uma vez, vá para o lugar comum da tentação, de que uma sedução sexual, queridos, o que a Bíblia está falando aqui, olha só, bem-aventurado o homem que suporta a tentação de duvidar, tentação de não acreditar, tentação de lamentar, tentação de reclamar. Aí a Bíblia está dizendo, olha, quem suportar essa tentação vai ser aprovado e vai receber a coroa da vida. Eu e você precisamos perseverar sem duvidar. E nós vamos ser tentados a duvidar. Nós vamos ser questionados pelas circunstâncias. Se você está no vale, continua andando. Quando termina, eu não sei. Se Deus disse que tem um final, tem um final. Eu estou caminhando na minha vida em muitas situações e eu vou até o fim. Mas quando é que vai ser? Eu não sei. Mas um dia eu vou cantar o hino da vitória. Queridos, eu mencionei para vocês, nasceu Isabel. E eu vou falar aqui porque a própria Érica e o Alisson testificaram isso no chá de fraldas. A Érica, todo mundo sabe, o médico já falou, impossível você ter filhos, não tem como você ter filhos. E não sendo suficiente a Érica não poder ter filhos, os exames mostraram, mesmo que você pudesse, seu marido não pode. Seu marido não tem como ter filhos. E aí os médicos disseram, vocês nunca terão filhos. Aí, hoje, dia 25 de outubro, o impossível aconteceu. Persevere, mesmo sem ver. Abacuque 2,3 diz assim, pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que se demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. A visão tem um tempo determinado por Deus. E a visão fala daquilo que vai acontecer. E a Bíblia diz, e isso não vai falhar.
Pode parecer que está demorando, mas a Bíblia diz: espere, porque ela certamente vai vir e não vai se atrasar, porque Deus, Ele é fiel. Viva, queridos, como se a promessa fosse certa. Paulo escreveu aos Gálatas, dizendo assim, 2:20, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. O que significa? Cristo vive em você. Se Cristo vive em mim, se já não sou eu mais quem vivo, não são mais os pensamentos do Álvaro, as dúvidas do Álvaro, os questionamentos do Álvaro, as inseguranças do Álvaro, mas Cristo vive em mim. Ou seja, é a garantia da fidelidade, da bondade, da misericórdia, da graça de Deus, de que Ele é Senhor sobre todas as coisas, do que o impossível vai acontecer. É isso que é fazer com que Cristo viva em nós, implica nas nossas atitudes, nas nossas escolhas, na nossa alegria. Porque o derrotado, o abatido, ele é triste, angustiado, desanimado, chato. Crente que não tem fé é crente chato, porque resmunga o tempo inteiro, faz cara de coitadinho o tempo inteiro. Ele quer que o mundo se compadeça dele para que alguém faça algo por ele. Mas, querido, mesmo quando o contexto disser não, nós sabemos que quem vai agir é Deus. Fé não depende do que se vê. Fé permanece mesmo quando a lógica se desfaz. Fé crê mesmo quando o tempo parece ter acabado. Eu e a pastora Elaine, casados, e aí nós não gerávamos filhos. Fomos ao médico, o ginecologista disse para ela assim: você tem um tumor, você não tem a menor condição de gerar nada. Você tem uma série de problemas. Aí, falou assim: suspende o anticoncepcional, suspende tudo. Daqui a 5 anos, depois que a gente conseguir tratar esse tumor, vamos ver o que a gente consegue para ver se tem possibilidade de você gerar uma criança. Porque o tumor que você tem aí é do tamanho de um feto. Sabe o que aconteceu, queridos? Nós suspendemos tudo. Um mês depois, a Elaine começa a ter sintomas, fomos fazer os exames, e a Elaine estava grávida do pastor Tiago. Um mês depois, cadê o tumor? Puf, desapareceu, o feto surgiu e foi gerado. Aí você vai perguntar: se eu não creio, eu vivo milagres. Se você pedir para eu contar milagres, eu vou fazer um culto aqui só de milagres. E eu vou ser o primeiro que vou ocupar a tribuna, e eu vou ficar horas relatando milagres após milagres. Porque eu aprendi, queridos, a contra toda a esperança, em esperança crer. Depois não podia ter a Pamela. Não, agora não tem mais como, vamos ter que tirar todo o seu aparelho reprodutor, por causa que o tumor voltou, e aí já estava com a cirurgia programada, quando de repente, não mais que de repente, surgem sinais da gravidez, e a Pamela estava sendo gerada, e o tumor desapareceu de novo. Você entende o que é isso, queridos? Mas isso é impossível. Mas o nosso Deus é impossível. O nosso Deus trabalha com coisas impossíveis. E essa testificação aqui, para quem já conhece, porque ela já foi falada repetidas vezes, tantas outras, queridos. Depois que a Pamela nasceu, aí o tumor voltou. E agora? Agora opera. Sabe por quê? Os 2 vasos que Deus havia prometido já estavam na nossa mão. Deus nos tinha prometido um vaso azul e um vaso rosa. Pastor Tiago e pastora Pamela já alegravam a nossa casa. A promessa de Deus se cumpriu, independente do que os médicos disseram. Então, eu quero nesta manhã terminar orando por você. E quero convidar você a ficar de pé. Se quiser saber mais sobre nós, visite nosso site fronteira.church ou baixe nosso app Fronteira. Que Deus te abençoe.